2. Antes da teoria começar, eu gostaria de pedir que fosse no meu outro canal aí na descrição para ver os novos vídeos que eu postei lá recentemente. E se possível também passem nos canais dos meus parceiros o Salsicha Teorias Insanas e o Rengoku Lendário Teorias. Ambos fazem umas teorias tops, então peço encarecidamente que vão nos canais deles e deem uma olhada em seus conteúdos. Bem, agora vamos para a teoria. Nossa história continua comigo, que estava comendo um belo bife com um banquete granfino que eu fiz usando minha manipulação da matéria. Eu penso, ter poder apelão e bom demais, nunca que eu passo fome nessa porra. Um cientista entra na minha sala, ele vem até mim, eu estava comendo. Ele estava esperando eu terminar de comer. Após eu terminar, o cientista fala: caro SCP-305, o objeto SCP-073 está aqui para lhe visitar como foi pedido. Nota: não sei se existe um SCP-305 e se existe ele não existirá aqui. Eu falo: certo, se quiserem pode o mandar entrar. O cientista vai até a porta, abre e por ela um cara de pele bronzeada, aparentemente sumério, olhos azuis, com próteses no lugar dos braços e pernas, um símbolo vermelho na testa e vestindo uma roupa branca feita de pele de animal. Ele vem e se senta em uma cadeira na minha mesa. Eu dou início falando: olá Caim, como você está? Espero que esteja bem. 073, um pouco abismado por fazer tempo desde que o chamaram por seu nome, ele fala: eu estou bem, a fundação sempre me trata bem, então não tenho do que reclamar. Eu falo: entendo, isso é bom. Eu odiaria em saber que você não está sendo tratado com o devido respeito. 073, com uma sobrancelha levantada, fala: olha, eu tenho certeza que esta é a primeira vez que nós nos encontramos. Então me permita perguntar por que você me chamou aqui e por que está tão interessado em saber sobre o meu atual estado. Eu fico com uma face serena com um leve sorriso. Eu crio uma barreira anti-meme que impede as informações de saírem de dentro da barreira. Eu falo: eu só quero saber se um dos ancestrais da humanidade está bem. É sobre o que eu quero de você. Bem, eu quero que você me ajude a derrotar o Rei Escarlate. Isso deixa o SCP-073 um pouco perplexo e fala: você fala isso como se fosse algo que desse para fazer a qualquer momento. Eu falo: eu sei que não dá para derrubar o Carrack do dia para, mas ainda assim eu tenho minhas formas de conseguir atingir esse final, porém necessito de aliados para poder derrotar o exército do rei. Eu já tenho alguns bons aliados, mas ainda preciso de mais para conseguir atingir o resultado que almejo. 073 fala: suponho que dentre esses estão os Irmãos Morte. Eu sorrio e falo: bom, isso é apenas uma consequência por eles serem rivais do Rei Escarlate, e o famoso uma mão lava a outra. Além de que, se aceitar, eu posso dar uma ajuda no seu assunto com o Abel para que vocês possam fazer as pazes e ambos poderem descansar. 073, meio abismado por um momento, e fala: bem, sendo assim eu estou disposto a ajudar. Quando o momento chegar estarei à sua disposição. Eu falo sorrindo: certo, bem, tome isso aqui como um presente de boa fé. Finalizo apontando a minha mão para o Caim. Na mão direita do SCP-073 aparece um octagrama dourado. Eu falo: com isso basta um pensamento para invocar bestas espirituais dourados para lhe ajudar no campo de batalha. Agora, se não se importa, pode ir ao que aparenta. Logo logo eu irei receber meu projeto de ciências. O SCP-073, um pouco confuso, se despede e vai embora junto do cientista, que estava bastante conflitante, já que não conseguiu ouvir nada nem gravar nada depois que eu ergui a barreira anti-meme. Depois de um tempo, o Dr. Jet Briggs, que estava no corpo de uma doutora, vem me chamar para o acompanhar até a sala de contenção dos indivíduos SCP-939. Eu afirmo com a cabeça e começo a o seguir. Ao chegar em uma sala, o doutor falou que os indivíduos SCP-939, eu adentro a sala vendo ao todo 3 bestas parecidas com cachorros com pele vermelha sangue, com alguns pequenos espinhos pretos pontiagudos nas costas, 5 cavidades vazias em suas cabeças, alguns dentes afiados do lado externo de suas bocas com garras afiadas como lâminas. Logo que eles sentem minhas presenças, eles se viram para mim e começam a rosnar na tentativa de me intimidar. Eu penso: oh, que fofinho eles tentando me intimidar. Tão inocentes.
Os SCP-939 vêm para cima de mim, mas eu desvio facilmente de cada um dos ataques deles sem nenhuma dificuldade. Eu penso, eles realmente pensam que podem me atingir. Pera, eles não pensam, então esquece. Eu fico cansado e libero minha aura os mandando para longe. E eu coloco uma enorme pressão os subjugando e os perdendo no chão. Eu penso, vocês serão perfeitos para servir como meu pequeno exército particular. KKKKK. Finalizo colocando minha mão na cabeça de um deles. Eu uso a transfiguração inerte para alterar a alma e o corpo do SCP-939, o transformando em uma espécie de lagarto de escamas douradas. Uma cauda cresce nele, olhos negros com pupilas douradas, maxilar negro e patas negras semelhante a rocha. Eu coloco um octagrama dourado em sua testa, o tornando em um ser totalmente submisso a mim. Eu faço o mesmo com outro SCP-939. Eu uso meu poder de criar poder para dar o poder de super capacidades físicas, adaptabilidade, regeneração, rank D, baforada de fogo, eletromagnetismo e rugido sônico. Quanto ao último, eu o transformo em um pequeno pássaro do tamanho de um falcão, de cor dourada, pena esvermelhada, e olhos completamente negros, e dou os poderes de manipulação de vento e fogo, regeneração, rank D, grito sônico e indução de medo. Graças aos diagramas de octagrama eu era capaz de ver através dos olhos daquelas criaturas e posso espiar através dos olhos do Caim também. Além anteriores, o Dr. Jet Brighton me pergunta o que eu fiz e eu explico e digo que assim eles irão-se mais úteis, já que agora o pássaro que eu dei o nome de Fênix era capaz de se reproduzir assexuadamente e os outros dois agora eram uma fêmea e um macho. Eu crio um talismã com o octagrama dourado e o dou para o Dr. Jet e explico que com isso eles serão extremamente obedientes a quem portar o talismã, no caso o Dr. Jet Brighton, que diz que entendeu e que agora eles irão mudar os números daqueles objetos para SCP-305, A para o pássaro e SCP-305-B para os cachorros. Eu aceno com a cabeça e falo, aproveitando que tal me deixar visitar a SCP-166, a garota sucubus? Nota: a SCP-166 e uma garota loira. Tenho que explicar isso porque aparentemente existe duas SCPs com essa mesma numeração, sendo uma garota sucubus e a outra H é a adolescente. Fim da nota. Dr. Jet suspira e fala, olha amigo, eu acho que aí você já tá se aproveitando demais da nossa boa vontade, você não acha não? Eu falo, por favor deixa, e em troca eu me livro de uma vez por todas do SCP-096, assim será menos um SCP que representa grande risco para a humanidade. Isso deixa o Dr. Jet bastante embasbacado, mas ele se recupera rapidamente e fala, bem, se você realmente conseguir se livrar dele é possível arranjar um encontro com a SCP-166 agora mesmo. Finaliza com um leve sorriso. Eu falo sorrindo, sabe as palavras doutor? Eu o pego pelo ombro e nós teleporto para onde estava o SCP-096. Doutor fala, que? Como? O que você pensa que está fazendo? Eu falo, simples, eu estou me livrando do 096, já que eu teria que me livrar dele de uma vez, para que assim eu tenha menos um problema para me livrar no futuro. Eu penso, e assim eu já irei impedir um possível futuro, no caso o futuro em que o 096 ganha consciência. Se isso acontecesse, ele iria ocasionar em um incidente de centenas de mortes. Isso seria uma dor de cabeça enorme, então é melhor eliminá-lo de uma vez e extinguir sua essência vital para evitar a fadiga. Assim eu começo o atacando, mandando para a parede, causando uma pequena cratera. Eu olho o rosto do 096 que logo começa aquele chovezinho irritante vindo para me atacar, mas eu desvio e o pego pelo pescoço e o jogo na parede, fazendo atravessar a parede. Eu falo, vamos seu monstrengo imbecil sem mente. Me dê um pouco mais de diversão, afinal, já faz décadas desde que tive um bom confronto. Finalizo com um largo sorriso.
Enquanto isso, o Dr. Jack estava com os olhos fechados enquanto ouvia toda a luta. O 096 parte para cima de mim tentando me acertar enquanto gritava, mas eu facilmente desviava de cada ataque. Afinal, durante estes séculos, eu tive bastante experiência de batalha real contra vários oponentes, o que me fez aprender bastante sobre meus próprios poderes, algo que me ajudou bastante com a manipulação da realidade, já que esse poder nas mãos de alguém com pouco domínio e escasso de conhecimento se torna um poder inútil. Eu, na luta contra o 096, eu fico de saco cheio e perfuro o peito do 096, esmagando o coração, e também já retiro sua alma e uso a minha habilidade Gula, usando uma névoa negra para consumir completamente o corpo do 096. Tudo isso deixa o Dr. Jack completamente de queixo caído enquanto eu uso minha manipulação de almas para controlar a base vital do SCP-096 e a transformando em um cristal no qual eu mandar para minha dimensão particular. Após feito isso, eu falo: pronto, o SCP-096 está neutralizado para sempre, a menos, e claro, que eu decida retirá-lo da minha dimensão particular. Mas eu não farei isso a menos que eu pense em alguma utilidade para essa alma sem ciência. Dr. Jet Briggs fala: ser certo, bem. Então prossigamos para a cela da SCP-166. Eu sorrio levemente, mostrando os meus dentes, e falo: sim, quanto mais cedo melhor. Bom, foi esse o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. E da raça humana eu luto até morrer. Eu sou a luz que brilha no espaço. Eu sou o homem de aço. Pra me vencer não tem ninguém. Meu nome é Clark Kent, me chame de Superman. A luz que brilha no espaço. Eu sou o homem de aço. Pra me vencer não tem ninguém. Meu nome é Clark Kent, me chame de Superman.